Ora, painel esse que se intitula Jurisdição Constitucional na Revisão de Políticas Públicas entre Ativismo e Deferência Legislativa. Reforço o pedido para, por favor, se centrarem e permanecerem em silêncio. If you please may sit and go to your places to start this panel, please. Podem se sentar, por favor, as outras pessoas para se poder dar início a este painel. Dizia eu que é o tema da jurisdição constitucional da revisão de políticas públicas. E vou começar por chamar os palestrantes. Para começar, o excelentíssimo Sr. Newton Ramos, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma salva de palmas, por favor. Newton Ramos. Sim, Newton Ramos. Para já. Obrigada. Vou chamar já todos, mas pronto. Excelentíssimo Sr. Lénio Streck, advogado e professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Uma salva de palmas, por favor. Excelentíssimo Sr. Pedro Fernandes Sanches, professor da Faculdade aqui de Direito da Universidade de Lisboa. Uma salva de palmas também, por favor. Excelentíssimo Sr. Edmar Borges, procurador do município de Belo Horizonte e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Uma salva de palmas. Obrigada. Excelentíssimo Sr. Dias Toffoli, Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Uma salva de palmas. Obrigada. E por fim, para moderar este painel, chamo ao palco o excelentíssimo Sr. Beto Simonetti, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma salva de palmas também. Obrigada. A quem passo a palavra e desejo-vos um bom painel. Obrigada. Boa tarde a todos os senhores, a todas as senhoras presentes nesse auditório, que vem prestigiar mais um dos concorridos painéis do Fórum de Lisboa, do 12º Fórum de Lisboa, painel que trará luzes sobre o tema Jurisdição Constitucional na Revisão de Políticas Públicas entre Ativismo e Deferência Legislativa. Eu, inicialmente, cumprimento todos os integrantes dessa mesa, Dr. Newton Ramos, professor e advogado Lénio Streck, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Paulo Fernandes Sanches, procurador do município de Belo Horizonte, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Ademar Borges. E antes de dar sequência ao painel, quero agradecer especialmente ao ministro Dias Toffoli. Temos um auditório repleto de colegas que compõem o sistema de justiça brasileiro, eventualmente português também, mas o meu agradecimento que já foi feito no Brasil, de forma pública, à sensibilidade e à atenção do ministro Dias Toffoli no que tange ao não só reconhecimento da essencialidade da advocacia brasileira perante o sistema de justiça. Mas, há poucas semanas atrás, o ministro Dias Toffoli, na presidência da primeira turma, garantiu à cidadania brasileira que pudesse, através dos seus advogados e suas advogadas, proferirem sustentações orais naquela turma, reconhecendo, assim, a advocacia brasileira como essencial à administração da justiça. Cumprimento esta plateia extremamente qualificada nas pessoas do presidente sempre da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, das conselheiras do Conselho Nacional de Justiça, doutora Renata Gil, doutora Dayana, a Advocacia do Brasil, também cumprimento na pessoa da doutora Roberta, da minha querida conselheira federal, pelo Distrito Federal, Raquel Cândido. Tenho alguns minutos que me foram destinados e, por isso, limitei o uso deles a breves palavras que trazem o meu sentimento sobre o tema que será aqui tratado. Portanto, falaremos sobre a jurisdição constitucional na revisão de políticas públicas
entre ativismo e deferência legislativa. Dizer que este é um tema de grande pertinência para o direito contemporâneo, por afetar diretamente como nossas instituições democráticas operam e como os direitos dos cidadãos e cidadãs são protegidos. Sabemos que a judicialização das políticas públicas tem se tornado um fenômeno cada vez mais frequente. Cidadãos e cidadãs recorrem ao judiciário para efetivar políticas, questionar seu planejamento e a buscar a implementação de outras políticas que poderiam ser desenvolvidas. Políticas públicas são programas de ação governamental resultantes de processos juridicamente regulados que coordenam meios estatais e atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes. Trata-se, portanto, da intervenção do Estado na sociedade, simbolizada pelo Estado-providência, essencial para a promoção do bem-estar social. Outro aspecto sobre o qual iremos nos debruçar é compreender o que se entende por ativismo judicial e como o Estado deve controlá-las com eficiência, de forma harmônica entre os poderes e, sobretudo, com coerência para garantir um planejamento eficaz e, em consequência, a sua implementação. Para aprofundar esses temas neste painel, contaremos com as perspectivas valiosas destes ilustres juristas. Cada um tratará sua visão sobre os desafios e as implicações da atuação judicial na revisão de políticas públicas, bem como os conceitos e limites entre ativismo judicial e deferência legislativa. Por fim, destaco que a Ordem dos Advogados do Brasil reafirma a importância deste fórum jurídico, simbolizado pela magnitude dos debates e respectivos palestrantes. Reafirmamos o vínculo institucional com as pautas em torno da justiça social, da independência dos poderes, da preservação da competência das cortes constitucionais e da participação ativa da sociedade civil. Fortalecer a cooperação entre legislativo, executivo e judiciário é fundamental para a manutenção do Estado democrático de direito. Encerrando, agradeço aos palestrantes e a todas e todos os presentes que possamos promover um debate enriquecedor e construtivo sobre a jurisdição constitucional e seu papel na revisão de políticas públicas. Agradeço a deferência de todos e desejo a todos nós um excelente painel. Muito obrigado. Passo inicialmente a palavra ao professor Ademar Borges, também fazendo um registro de sua indelével contribuição às causas da advocacia brasileira. Vossa Excelência tem, pelo tempo determinado, sugerido pela administração, pela coordenação do evento, inicialmente, Vossa Excelência tem um tempo de 10 minutos. Vamos lá, muitíssimo obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Acho que desligou. É uma honra participar mais uma vez deste fórum. Eu aproveito já para cumprimentar aos membros da mesa, na pessoa do ministro Dias Toffoli. É uma honra participar deste painel com Vossa Excelência. Aproveito para cumprimentar a todos os presentes, nas pessoas das magníficas juristas que estão aqui à frente, Renata Gil, Daiane e Aline Osório. E eu, então, vou direto ao ponto, porque temos pouquíssimos minutos. Eu fiz um recorte para analisar esse tema à luz, né, do debate atual sobre o processo estrutural no Brasil. O tema está na pauta do dia. O Senado Federal acaba de instituir uma comissão de juristas para avaliar um projeto, né, de lei sobre o tema. Eu tive a honra de ser indicado pelo presidente Rodrigo Pacheco para integrar esse grupo de juristas e quero aqui estabelecer algumas premissas que, para mim, são importantes nesse tema. A ideia central da minha intervenção é a seguinte: eu proponho a tese de que, ao contrário do que alguns críticos têm anunciado, a ascensão do processo estrutural no Brasil não implicará uma redução no grau de deferência do controle judicial aos poderes eleitos. A minha ideia é a de que a ascensão do processo estrutural, se bem feita, e o Supremo tem dado um
uma excelente contribuição nesse tema. Essa categoria pode ajudar a aumentar a qualidade, né, do controle, né, judicial sobre as políticas públicas, aumentando a deferência sobre os poderes eleitos e também aumentando a eficácia da tutela, né, judicial sobre direitos fundamentais. Aqui, né, duas balizas importantes para iniciar a minha fala. O Supremo Tribunal Federal, muito recentemente, em um julgamento da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, fixou em sede de repercussão geral duas limitações importantes à intervenção judicial em políticas públicas. A primeira é aquela, segundo a qual a intervenção judicial ela deve estar limitada aos casos de ausência ou deficiência grave na política pública. E, em segundo lugar, é preciso que o judiciário adote como medidas preferenciais não a adoção de providências específicas, mas priorize a determinação para que os poderes competentes apresentem planos ou meios para a efetivação, né, das finalidades que são obrigatórias, né, por parte, né, da Constituição. É claro que a discussão desse tema deve sempre estar, né, balizada, né, por uma tensão que nós devemos reconhecer que existe entre a inafastabilidade do Poder Judiciário e a necessidade, né, de proteção suficiente de direitos fundamentais de um lado e a separação de poderes do outro com os seus respectivos nas dimensões de reserva de administração e legalidade. Essa tensão ela deve ser endereçada de maneira precisa. E, para isso, é preciso que o processo estrutural, em todas as suas fases, desde a porta de entrada, passando pela parte de maior extensão de cognição até a fase da supervisão das medidas, de que todas essas fases sejam permeadas por uma preocupação de harmonizar os princípios da separação de poderes de um lado e da tutela efetiva dos direitos fundamentais do outro. Eu julgo que um equilíbrio importante entre esses dois vetores pode resultar em uma tutela jurisdicional mais deferente, mais autocontida e também mais eficaz, né, dos direitos fundamentais. Eu vou falar algumas advertências sobre os três pontos. A porta de entrada, sobre a fase, né, de conformação dos processos estruturais e depois a porta de saída deles. Em primeiro lugar, sobre a porta de entrada, é preciso assinalar uma premissa, que é a intervenção judicial em políticas públicas, quando essa intervenção se destine a alterar uma política pública existente ou, em outros casos, a apenas determinar que uma política que não existe, quer dizer, passa a existir, essa intervenção ela deve ser excepcional. Excepcional, especialmente porque é preciso que três garantias básicas sejam observadas. Em primeiro lugar, os processos estruturais só devem ser instaurados quando haja um quadro massivo e generalizado de violação de direitos fundamentais. Direitos fundamentais em sentido material. Essa é uma primeira limitação à porta de entrada. Uma segunda limitação, é preciso que a política pública versada na ação seja uma política pública dotada de alto grau de especificidade. Isso quer dizer que a jurisprudência deve repelir ações estruturais genéricas. Genéricas, ou seja, que se dirijam não a uma política pública específica, mas a um conjunto de políticas públicas genérico e que, portanto, em face, né, das quais não seja possível imputar responsabilidades específicas aos órgãos competentes. E a jurisprudência do Supremo tem feito essa limitação, ministro Dias Toffoli. Eu dou aqui, né, dois exemplos recentes. A DPF 866, em que se pedia a instauração de um processo estrutural para toda a política pública de saúde, né, do país. Essa ação, evidentemente, não atendia ao requisito da especificidade e foi extinta, quer dizer, monocraticamente, de maneira correta. Um segundo exemplo,
a DPF 786, né, por meio da qual se pedia a correção de todos os problemas estruturais do sistema tributário nacional. Essa ação foi extinta monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes, de maneira também correta, a ação não tinha a adequada especificidade. Em terceiro lugar, ainda na porta de entrada, é preciso garantir que a atuação, né, do Poder Judiciário seja subsidiária. Subsidiária porque é preciso, para a instauração de um processo estrutural, que se identifique um apagão estatal em uma determinada política pública. Não é qualquer deficiência na execução de uma política pública existente que dá ensejo à instauração de um processo estrutural, porque, do contrário, nós, no Brasil, que temos deficiências as mais diversas em quase todos os campos em que as políticas públicas atuam, nós teríamos que instaurar, quer dizer, processos estruturais sobre todos os temas, o que levaria, evidentemente, ao descrédito desse instrumento. Em relação ao momento de conformação, né, do processo estrutural, eu tenho duas advertências que considero importantes. A primeira, é preciso que o judiciário seja ponderado e autocontido ao conceber os remédios judiciais. Isso significa, basicamente, uma ideia, é a de que não cabe ao Poder Judiciário, prima facie, estabelecer o modo como os direitos serão satisfeitos. O Judiciário aponta as finalidades, os objetivos a serem perseguidos, o modo como esses objetivos serão alcançados, os recursos que serão empregados, a expertise que será despendida e, inclusive, a doutrina econômica que inspirará a política pública não deve ser objeto de intervenção judicial prima facie. É por isso mesmo que o Supremo tem também corretamente apostado na determinação de formulação de planos para a superação de problemas estruturais. Isso aconteceu na DPF do sistema prisional, em que o CNJ está agora incumbido de apresentar um plano ao Supremo, agora na volta do recesso. A DPF 743, sobre incêndios na Amazônia e no Pantanal. A DPF 976, do ministro Alexandre de Moraes, sobre a população de rua. Em todos esses casos, o Judiciário tem se limitado a determinar a formulação de planos, sem determinar as medidas específicas que a administração iria realizar para a consecução dessas finalidades. Em segundo lugar, é preciso que o Judiciário esteja efetivamente aberto ao diálogo. Isso significa que não se trata de investir em uma liderança piramidal e unilateral, em que a Corte escuta os agentes e então emite ordens específicas. É preciso adotar uma estratégia diferente. O desenho é o de diálogo com regras claras, com envolvimento dos protagonistas, que são os órgãos competentes, e não o Poder Judiciário. O Poder Judiciário só avaliará em um segundo momento, após a apresentação das propostas pelos órgãos competentes, ouvidos todos aqueles que sejam interessados no tema, o Poder Judiciário fará um controle brando sobre a razoabilidade das medidas apresentadas. Essa também tem sido a postura adotada pelo Supremo nessas ações estruturais a que eu fiz referência, inclusive na ação 635, a famosa ADPF das favelas. Ademar, sim. O povo não ficar cansado, vamos debater um pouco aqui. Tá, já deu 10 minutos. Então, você está tocando num dos temas que eu falaria, então me abrevia. Não, mas eu já... Se tudo vai parar no judiciário, é uma falência, claro, dos outros órgãos decisórios da sociedade. Perfeito. Então, eu acho que esse é o tema que nós temos que debater aqui. Claro. E o Ademar tocou no tempo. Para não ficar uma coisa chata, claro, acho que aqui, né, Leandro, a gente poderia aqui fazer uma discussão... Então, pronto. Então, eu vou concluir em poucas palavras, já dialogando com Vossa Excelência. Você está tocando numa questão muito precisa. Por que tudo vai parar no judiciário? Perfeito. Porque os outros órgãos de decisão da sociedade, e a própria sociedade,
elas querem um certificado de trânsito em julgado. Sim. Um contrato hoje não é respeitado se não tiver um certificado de trânsito em julgado. E depois reclamam do judiciário. Até o segundo ponto da NET. Desculpa o nosso coordenador aqui, mas eu acho que talvez o debate fique mais dinâmico. Eu fui assim. premiado tendo um co-mediador dessa qualidade, na verdade. Obrigado, ministro. Ademar, você conclui? Então, eu vou concluir. Obrigado, Quer dizer, em conclusão, eu acho que a ascensão do processo estrutural no Brasil pode, ou tem ao menos o potencial para racionalizar e democratizar a intervenção judicial em políticas públicas, desde que a postura a ser adotada pelo judiciário seja autocontida e ponderada em todas as fases do processo. Desde a porta de entrada, a instauração só se justifica quando há um quadro massivo de violação de direitos fundamentais, quando a inércia seja uma inércia absoluta ou qualificada, e em todas as fases de construção e supervisão é preciso que o Poder Judiciário adote essa mesma postura de autocontenção e de deferência aos poderes eleitos. Essas são as minhas considerações. Eu fico aberto ao debate, claro. Muito obrigado. A provocação, ministro. Agradecemos a intervenção do querido amigo, colega advogado Ademar Borges. Agradeço a sugestão de encaminhamento trazida pelo ministro Dias Toffoli. E para privilegiar a dinâmica dos trabalhos, eu já passo imediatamente a palavra ao professor Pedro Fernandes Sanches. Muito obrigado. Gostaria também de cumprimentar todos os presentes. Uma palavra de agradecimento ao Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes e ao Ministro Gilmar Mendes pelo convite que me dirigiram para estar aqui neste evento, que todos os anos tem um sucesso enorme. Muito obrigado pelo convite e muitas felicitações pela preparação do evento. E uma palavra especial também a todos os membros desta mesa. É uma honra fazer parte deste painel, onde está o Sr. Ministro Dias Toffoli, o Sr. Desembargador Newton Ramos, o Professor Elénio Luís Streck, o Dr. Ademar Borges e o Dr. Beto Simonetti. É um gosto também fazer parte desta mesa. Ora, não é difícil perceber porque é que neste momento temos o auditório cheio e porque é que este painel traz tanta atenção nos nossos países, em Portugal e no Brasil. Porque este painel está no centro da discórdia nos atuais debates de direito constitucional. O que nós estamos a perguntar realmente é qual é o papel que a jurisdição constitucional pode assumir num Estado de Direito, onde ela tem uma incumbência suprema, que é proteger a força normativa da Constituição. Mas faz isso dentro dos limites que a própria Constituição conferiu, no exercício de uma função que ainda é jurisdicional, não é criadora de direito. Portanto, é uma função de extraordinária importância. Sem jurisdição constitucional, nós não conseguimos conceber o Estado de Direito nos nossos países, mas é uma função limitada. Ora, o debate está a chamar tanta atenção porque sabemos que em muitos Estados de Direito, incluindo nos nossos países, é visível um aumento dessa atividade criativa dos tribunais. Alguns tribunais, em Portugal isso também ocorre, por vezes decidem problemas da vida, decidem situações em que não se limitam a aplicar um critério de decisão que alguém preparou antes. Não se limitam a aplicar uma norma que foi preparada por um legislador, seja ordinário ou seja até o legislador constituinte. Por vezes, alguns casos são decididos com um critério de decisão que foi formulado pelo próprio tribunal. Ora, quando isto acontece, nós sabemos que, por vezes, o argumento que é utilizado para justificar essa expansão da atividade judicial é que a jurisdição o que está a fazer é apenas cumprir a Constituição. Nem está a desrespeitar o princípio democrático, porque está a garantir a vontade democrática do legislador constituinte. Portanto, não há nenhuma violação nem da Constituição, nem do princípio democrático. Segundo ponto de argumentação, que muitas vezes é usado,
é que esse poder constituinte é superior a qualquer outro poder do Estado. O poder constituinte é que desenhou os limites da separação de poderes. Então, quando a jurisdição constitucional aplica a Constituição, não está a violar a separação de poderes, porque está apenas a respeitar um poder que é superior a ela, que é o poder constituinte. E terceiro ponto desta argumentação, muitas vezes argumenta-se ainda que essa intervenção jurisdicional criativa é ainda mais justificada quando a Constituição foi estruturada em torno de um princípio fundante da dignidade da pessoa humana. E, naturalmente, a dignidade humana é a norma suprema do ordenamento. Todas as outras normas vão ceder perante ela. O que significa que não há separação de poderes, não há princípio democrático, não há nenhum valor que possa travar a intervenção de um poder quando ele se limita a proteger a dignidade da pessoa humana. Portanto, estes são, normalmente, os 3 argumentos decisivos que têm sido usados para justificar esta expansão da atividade jurisdicional. Agora, os 3 argumentos têm problemas no modelo de Estado de Direito. Num Estado de Direito, eles são muito problemáticos. Primeiro, é verdade que a jurisdição constitucional tem o papel de garantir a força normativa da Constituição. E, como dissemos, sem a jurisdição constitucional nos nossos países, nós não teríamos uma Constituição efetiva. Nós somos devedores dessa jurisdição constitucional e temos de reconhecer o seu mérito. Agora, o que significa garantir a força normativa da Constituição? Significa efetivar as suas normas dentro das competências que ela estabeleceu. A Constituição quer ver assegurada a dignidade da pessoa humana e os demais princípios fundantes do sistema, mas faz isso dentro de um espaço próprio de competências. Dar efetividade à dignidade da pessoa humana ou a qualquer outra norma constitucional que é prosseguida por uma política pública, tudo isso não é cumprir a Constituição se a iniciativa for tomada por um órgão que está a atuar fora do espaço de atuação que a Constituição lhe deu. Só para não ir mais longe, eu, como cidadão particular, não posso intervir e substituir um órgão público só porque ele, na minha opinião, não exerceu as competências que devia exercer. Eu não posso intervir e substituí-lo. O mesmo acontece na área dos órgãos constitucionais. E quanto a isto, não é possível responder, segundo o argumento que normalmente é usado, que agora referi, que é verdade, a Constituição faz uma certa distribuição de competências porque está à espera que os órgãos responsáveis as cumpram. Mas se não os fizerem, então outros órgãos terão de tomar o seu lugar. Uma vez que o Poder Legislativo não cumpriu a sua função, então outro tomará o seu lugar. Ora, isso também não é possível no nosso Estado de Direito, pela simples razão de que esse argumento seria bilateral. Ele daria para todos os lados. Ele também permitiria que o Legislativo ou que o Executivo fizesse o mesmo. Naturalmente, nenhum de nós aceita que um Parlamento ou que um Poder Executivo comece a julgar suspeitos ou a exercer funções jurisdicionais só porque um tribunal se atrasou nessa matéria. Então, do mesmo modo, o Poder Judicial também não pode substituir um outro órgão porque ele se atrasou. Dizendo isto de outra forma, a inércia ou passividade de um órgão não implica a transferência de competências para outros órgãos. A separação de poderes não se altera perante a omissão de um poder. Ainda de outra forma, diríamos, a separação de poderes não é uma hoje e passa a ser outra amanhã porque um dos poderes não cumpriu a sua função. Ainda assim, ela mantém-se exatamente como a Constituição referiu. Terceiro ponto da argumentação, que é talvez o mais importante. Esta ideia de limitação da separação de poderes não é alterada nem mesmo quando a omissão afeta a dignidade da pessoa humana, que seria o argumento mais impressivo.
Há uma omissão, mas neste caso foi a dignidade da pessoa humana que foi prejudicada. E a dignidade é o valor supremo. Nesse caso, nós podemos ultrapassar a separação de poderes. Ora, esse argumento também não funciona, neste caso, porque ele está a partir de um equívoco. Há um equívoco nesse argumento. O equívoco é pensar que existe aqui um conflito, ou até uma ponderação, entre a dignidade da pessoa humana e o princípio da separação de poderes. Poderíamos dizer, o princípio da separação de poderes, que é um princípio muito importante no sistema, obrigaria os poderes a limitarem-se dentro das suas competências. Mas, do outro lado, a dignidade da pessoa humana, que está aqui a sofrer devido a uma omissão, exige que os poderes ultrapassem esta fronteira, porque ela está a ser violada. Existe uma omissão que obriga a ultrapassar a separação de poderes. Ora, se nós colocássemos o conflito desta forma, nenhum de nós aqui na assistência teria dúvida de dizer, claro que a dignidade da pessoa humana prevalece sempre. Contra a dignidade, nenhum argumento pode ser usado. A dignidade é o valor supremo do ordenamento. Entre dignidade e separação de poderes, é evidente que a dignidade devia prevalecer sempre. O problema é que o conflito está mal colocado, porque o conflito não é entre a dignidade humana e a separação de poderes. Nesse conflito, a dignidade humana está dos dois lados da ponderação. Está nos dois pratos da balança. Porque é que existe separação de poderes num Estado de Direito? Para proteger a liberdade e a dignidade individual contra qualquer poder do Estado, seja ele qual for. Não é só para proteger contra o Legislativo, é contra qualquer poder do Estado. Portanto, se um órgão do Estado, jurisdicional, legislativo ou qualquer outro, se ultrapassasse a fronteira da separação de poderes para promover uma política pública dizendo que está a defender a dignidade da pessoa humana, na verdade o que ele está a fazer é invocar a dignidade humana contra a dignidade humana. Ele invocou um princípio constitucional, mas está a ferir a própria dignidade, neste caso numa vertente específica. Qual é a vertente? A vertente que exige a limitação específica de cada poder do Estado para a proteção da liberdade individual e da dignidade de cada ser humano. Portanto, para a proteção do Estado de Direito, para a proteção da dignidade da pessoa humana em que ela se concretiza, cada poder exerce as competências que a Constituição lhe conferiu. E para terminar, para depois permitir também o debate, nós recordamos que esta visão não é, como se poderia dizer, uma visão antiquada da separação de poderes, que se poderia dizer, mas isso é a separação de poderes oitocentista. Num Estado constitucional, a separação de poderes é mais dinâmica, os poderes têm de ser mais dinâmicos. É verdade que eles são mais dinâmicos, mas os limites que a Constituição estabeleceu são para a proteção de todos os poderes do Estado. Aliás, para começar, pelo próprio poder jurisdicional. Quando eu fixo um limite a cada poder do Estado, o poder jurisdicional também está a ser protegido. Porquê? Porque ele tem de ter um estatuto de independência que não é discutido. Tem de estar acima dos outros. Tem de ter aquela certificação que dá segurança jurídica à sociedade. Para isso, ele não pode ser arrastado para o debate eleitoral. Não pode ser arrastado para um debate político-legislativo. Portanto, a separação de poderes, que também protege a dignidade humana, não é para atacar nenhum poder. É para protegê-los a todos, incluindo ao Poder Judiciário. Muito obrigado, fico à disposição. Muito obrigado, professor Pedro Fernandes Sanches. Antes de passar a palavra para o próximo... Eu só queria... Eu vou interromper aqui para dar uma dinamicidade. Deixa eu apertar aqui. Não está ligando. Aí, deixa eu ligar. Não. Alô? Tem um delayzinho. Estamos boicotando. Acho que você tem que falar aqui. O início da fala do Pedro foi muito interessante, do professor Pedro, que ele fala que a ideia do poder constituinte é superior ao dos outros poderes do Estado. E aí eu me lembrei do livro da Hannah Arendt sobre a Revolução,
quando ela comenta a história do constitucionalismo moderno que surge nos Estados Unidos, e ela cita Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos na Grande Guerra, que depois ficou conhecida como a Primeira Guerra, de 1919, ele presidente de 1913 a 1919. E Woodrow Wilson dizia o seguinte: conviver com uma Suprema Corte, Jobim, você que foi isso, conviver com uma Suprema Corte é conviver com um poder constituinte permanente. Só para reflexão e não passar em branco o momento. Então, conviver, já que o tema é ativismo, conviver com uma Suprema Corte, 1913 a 1919, não sei, isso está citado no livro de Ana Arendt, não sei qual momento que o Woodrow Wilson disse isso, mas foi nesse período. Conviver com uma Suprema Corte é conviver com um poder constituinte permanente. Quem diz o que é a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, ministro Toffoli, pelos seus ensinamentos. Eu, antes de passar a palavra para o próximo palestrante, eu gostaria de fazer alguns registros e agradecer a presença, que nos prestigia muito, do colega advogado e ministro, sempre ministro da Suprema Corte, colega Nelson Jobim, ministro Nelson Jobim, aos ministros Noronha, ministro Humberto Martins, ministro Mauro Campbell, aos colegas advogados e conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil, Chaimon Moura, Cagé, e especialmente ao meu amigo Ulisses Rabaneda, que deixa os bancos do Conselho Federal para nos representar no Conselho Nacional de Justiça muito brevemente. Boa sorte, Ulisses Rabaneda. Passo a palavra ao desembargador Newton Ramos. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Beto. Bom, eu queria cumprimentar aqui meus colegas de mesa em nome do ministro Dias Toffoli, cumprimentar o auditório aí em nome do ministro Mauro Campbell, que em breve assumirá a Corregedoria Nacional de Justiça. E minha fala será breve. O tema, nós sabemos que o tema da judicialização da política não é um tema novo, é um tema que vem sendo debatido aí no último quarto do século XX, início do século XXI, e embora seja um tema duramente combatido, duramente discutido, nós temos ainda um campo em aberto para se debater, porque é um tema extremamente complexo. Uma distinção que nós devemos sempre lembrar é que a judicialização da política é um fenômeno socioeconômico, decorre de uma série de variáveis que são decorrentes da estrutura constitucional que nós possuímos, do nosso déficit de desenvolvimento e uma série de outras questões que poderiam consumir os 3 dias desse evento apenas se debatendo as causas da judicialização. Mas o fenômeno da judicialização, como lembra o ministro Luiz Roberto Barroso em obra publicada há já mais de 20 anos, não se confunde com a politização do direito. A judicialização da política, como eu mencionei, é um fenômeno social, enquanto que a politização do direito é uma postura ideológica. E é exatamente isso que nós precisamos definir quais são os limites. O professor Adhemar mencionou que hoje há um debate recente, o Congresso Nacional o Senado teve a oportunidade de criar uma comissão para discutir esse tema e, recentemente, tanto o professor Adhemar como eu tivemos a honra de sermos incluídos nessa comissão, que é a comissão sobre o processo estrutural, que é talvez uma tentativa de se encontrar, professor Lênio, um meio termo, uma forma aqui de se fazer de se criar uma solução intermediária entre o que seria um judiciário perfeccionista, que tem uma postura perfeccionista, e um judiciário que tem uma postura meramente minimalista. Mas, numa conversa aqui paralela, eu já percebi que o professor Lênio tem certas reservas e eu fiquei curioso de ouvi-lo sobre esse ponto. Então, a judicialização surge a partir se confunde, de certo modo, com o surgimento do Estado Social de Direito. A célebre frase
a Anatoly France, em certa feita, disse que não é suficiente que todos tenham o direito de dormir sob as pontes. Então, o mero asseguramento do direito de liberdade não realiza as promessas constitucionais que foram criadas a partir da formação do Estado Social de Direito. E daí surge a ideia de Constituição dirigente, uma Constituição que impõe prestações positivas ao poder público, e nós sabemos que, historicamente, como bem mencionou aqui o ministro Toffoli, o Poder Executivo e o Poder Legislativo não foram capazes de efetivar todas essas promessas constitucionais. Então, a partir daí, há uma transferência de atribuição para o Poder Judiciário, que é chamado todos os dias, da primeira instância, da comarca mais distante do país, até o Supremo Tribunal Federal, a arbitrar conflitos que envolvem saúde, educação e outros temas realmente complexos. E, professor Lênio, a dificuldade que o magistrado se vê é que as questões chegam ao Poder Judiciário. Independente de um debate meramente acadêmico sobre a legitimidade do judiciário, tratar de diversas questões que são postas, o fato é que as questões chegam e é preciso se discutir qual o grau de racionalidade, como o judiciário pode efetivamente se comportar diante dessas questões. Só para citar um dado, de certo modo curioso, nos primeiros 25 anos da Constituição, enquanto a população brasileira cresceu cerca de 30%, segundo os dados do IBGE, o número de ações em tramitação na Justiça cresceu quase 270 vezes, saindo de 350 mil ações para 92 milhões de processos. Acho que esse ano o relatório do Justiça e Números fala em 93 ou 94, mas isso demonstra que, no período pós-Constituição de 88, houve um incremento dessas demandas de natureza social, de natureza econômica, no âmbito do Poder Judiciário. E essas questões precisam, de alguma maneira, ser arbitradas. O Judiciário vem concebendo diversos mecanismos, inclusive mecanismos mudando a sua postura de uma instituição meramente reativa para uma instituição proativa, com a criação de mecanismos importantes, como os próprios centros de inteligência, que foram concebidos primeiro na Justiça Federal e depois essa foi uma boa prática que foi, de certo modo, disseminada em todo o país, para que se possa realmente debater temas extremamente complexos, temas que envolvem desastres ambientais, implementação de políticas públicas na área de saúde, na área de segurança pública, na área de educação. Então, são soluções que vão se pensando para se evitar aquilo que, em algum momento, logo no período pós-Constituição de 88, eu gosto de chamar de euforia constitucional. A ideia de constitucionalização do direito levou a aquilo que a professora Ingeborg Maus chama da visão do judiciário como um superego da sociedade. A ideia de que o judiciário, com uma espécie de demonização do processo político deliberativo, no sentido de que o judiciário tem melhores condições de solucionar os conflitos, porque o juiz seria uma figura que estaria acima do bem e do mal. E nós sabemos que isso, obviamente, não tem como terminar bem. É preciso que haja um balanceamento entre as atividades de todos os poderes, um debate dialógico para que nós possamos encontrar realmente soluções que passem pela atuação do poder político, de maneira a evitar essa judicialização extrema dos conflitos. O ministro Toffoli falou sobre as causas, e dos pontos, ministro, que eu sempre reflito, que me parece ser uma causa essencial a essa judicialização excessiva, inclusive a partir de um modelo que hoje vem sendo debatido, que é a discussão sobre a litigância predatória, mas me parece que uma das causas é o nosso modelo de acesso à justiça. Absolutamente tudo no Brasil pode ser levado à discussão no âmbito do Poder Judiciário, com consequências que não são proporcionais ao ajuizamento de ações, muitas vezes temerárias. Nós sabemos que, por exemplo, na Inglaterra, o debate hoje é um debate inverso. Na Inglaterra se debate a circunstância de que o Poder Judiciário na Inglaterra é considerado elitista, porque é extremamente caro litigar na justiça inglesa. No Brasil, absolutamente tudo pode ser levado à discussão judicial, como eu disse, com consequências nem sempre proporcionais ao custo que se gera para
o Poder Judiciário brasileiro de se levar a determinados debates que poderiam ser travados ou que deveriam ser travados em outras instâncias, até por envolverem, muitas vezes, desacordos morais razoáveis. Então, eu costumo dizer que o Poder Legislativo, ele tem a prerrogativa, inclusive, de não decidir, porque muitas vezes o termômetro do Poder Legislativo não é o mesmo termômetro da nossa visão de mundo. Eu tenho uma ideia sobre uma determinada temática, mas não há um acordo razoável no âmbito do parlamento que possa permitir que uma visão sobre determinada temática se sobreponha à visão de outra. Então, esse sentimento precisa também ser levado em consideração e o judiciário precisa fugir dessa tentativa de exercer um poder que muitas vezes pode ser nefasto. Como eu disse, logo no período, ali nos primeiros 10, 15 anos, hoje eu acho que há um debate mais sério e há uma postura um pouco mais de autocontenção na magistratura brasileira, mas nós chegamos a viver ali nos primeiros anos da Constituição de 88, uma postura mais, como eu falei, de euforia, né, constitucional. Então, o princípio da proporcionalidade, por exemplo, em algum momento virou uma varinha de condão a partir da qual eu poderia solucionar todos os problemas da sociedade brasileira. E, professor Lênio, eu gosto de dizer, fazer uma comparação sempre, para dizer que o princípio da proporcionalidade no Brasil está para o direito como a virose está para a medicina. Quando você vai ao médico, leva seu filho, e ele não sabe o que seu filho tem, ele diz que é uma virose, né? É mais ou menos isso. A proporcionalidade ela é utilizada para que eu faça prevalecer a minha ideia sobre uma determinada temática. Muitas vezes nós decidimos primeiro para depois buscar os fundamentos, e isso tudo precisa ser objeto de debate, passando, inclusive, por essa questão que envolve a discussão de quais são os focos que levam a essa judicialização e como nós podemos reduzir esses mecanismos essas hipóteses de judicialização a partir de determinadas soluções, mesmo que soluções intermediárias. Lembro aqui que o Supremo Tribunal Federal, no tema 698, decidiu que a intervenção em políticas públicas, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar a administração pública que apresente um plano e os meios adequados para alcançar o resultado. É uma forma me parece, legítima de que o judiciário aqui, a partir do diálogo, possa estabelecer um balizamento conjuntamente com o Poder Executivo e o Poder Legislativo nesse campo extremamente complexo de implementação das políticas públicas. E eu queria encerrar, meu tempo já estourou, lembrando aqui de um pensamento do professor Paulo Bonavides, escrito há mais de 20 anos, quando ele falava sobre a estatização da liberdade. E o professor Paulo Bonavides disse: ocorre, então, aquilo que o jurista denominou de salto interpretativo tríplice, para configurar o perigo dessa doutrina. Primeiro se nomeia a liberdade, em seguida se acorrenta a mesma a uma instituição e, por derradeiro, faz-se a convenção da liberdade em um dever. Sobre as ruínas do Estado de Direito, celebrar-se-ia, então, o jubileu da anticonstituição, incorporada no decisionismo dos guias, entes cuja predestinação de poder é sempre letal aos direitos fundamentais da liberdade. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador e amigo Newton Ramos, por suas palavras e pelos seus ensinamentos aqui trazidos. Eu passo a palavra ao querido amigo e colega advogado Lênio Streck, e fazendo um adendo aqui, na hora que eu referi, que o professor Lênio também é professor da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro. Necessário o registro, e agradecendo também, desde logo, pelos relevantes serviços que o professor Lênio vem prestado à advocacia brasileira ao longo de tantos anos. Muito obrigado, professor. Eu só não queria, como eu vou falar por último, mas aí eu já vou adiantando e vou economizando tempo. Eu vou fazendo o tweet, X agora, né, que chama. E sobre a fala do Newton, já que eu falei dos outros colegas de mesa,
ele tocou num ponto fundamental e vou ser muito breve. O judiciário não pode se achar o superego da sociedade. Ponto. É isso. Bom, pelo tempo que disponibilizaram, me lembro que num certo lugar pediram para o menino fazer uma... Ô, Lênio, a gente atravessa o Atlântico para falar 10 minutos. Por isso. Não é justo. É assim, o tema é para dissertação, é para dissertar em 8 palavras, em 5 segundos, sobre religião, sexo, realeza e poder. O menino disse, meu Deus, como foi bom, disse a rainha, ainda ofegante. Pronto. Então, eu estou quase saindo. Eu vou falar tão rápido que eu tenho medo de terminar antes de começar, né? Enfim, quero saudar aqui o ministro Toffoli, saudar tudo muito rapidamente o Adhemar, o Newton, Pedro, meu presidente, o Beto Simonetti, também o meu presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Marcos Vinícius, todos os advogados e advogadas de todos os cantos. Quero saudar os ministros, juízes, membros do Ministério Público, defensores, saudar o ministro Gilmar Mendes, que organiza esse grande evento. Segundo a Folha de São Paulo, tem 3.000, segundo a Polícia Militar, 350, segundo o Datafolha, tem 2.300, com a margem de erro, chegamos mais ou menos num valor. E quero saudar também os meus colegas, né, Cacá, os colegas de Prerrô, homens e mulheres que vieram atravessar um oceano. Muito bem, quero contribuir aqui com o Adhemar, com o Newton, com o ministro Toffoli. Para além das ações estruturais, eu acho que tem uma questão antes. Eu tenho há 20 anos, eu tenho dito, o que eu vou dizer agora, e parece que ninguém leu. Agora se fala em ações estruturantes, nós estamos falando se o judiciário não é o superego. Não, ele não é, mas na prática parece que é. Existe uma coisa antes que eu quero mostrar, quer dizer, não adianta fazer estruturação em um caso de ativismo judicial, que ativismo sempre é ruim para a democracia. Por quê? Porque nós não fazemos a diferença entre ativismo e judicialização. São coisas diferentes. Ativismo sempre é ruim para a democracia. Eu desafio que alguém mostre um ato de ativismo bom. Por quê? Porque o ativismo é behaviorista, comportamental, subjetivista. Judicialização é contingencial, ela é saudável para a democracia. E isso dá para demonstrar, e tem um teste para isso. Nós fizemos no nosso laboratório, ministro Jobim, um teste, 97%, 98% de acertos, que eu vou contar aqui, de que quando você me dá uma ação, e eu digo, é ativismo, é judicialização, porque existe teste, existe uma epistemologia, é possível que a ciência jurídica ajude nisto, que eu vou tentar dizer mais ou menos como o Joãozinho, e vou falar de religião, sexo, realeza e poder, e vou arfar. Então, muito bem, paradoxalmente, eu que sou contra a simplificação da linguagem, né, que agora querem simplificar a linguagem jurídica, né, confundindo com essa chatice que é o juridiquês. Uma coisa é o juridiquês, outra coisa é a ciência. Eu quero simplificar, sim, mas simplificar falando aqui esta questão entre ativismo e judicialização, porque tem o panprincipiologismo, o ministro Toffoli fala muito bem disso, ele chama de principiolatria, e eu chamo de panprincipiologismo. Tem tanto princípio por aí que agora o próximo parece que vai ser o princípio das evidências, Cacai. Do doutor Chitão, e o outro do Chitãozinho, do Chororó, que evidências, esse é bom, esse é o princípio das evidências, porque tudo é princípio e tudo é constitucional. O sujeito constrói um ofurô
quer construir um furô no edifício. Ah, isso é matéria constitucional, porque tem um princípio, sempre tem um princípio, claro, você tira do bolso, como diz o Groucho Marx, eu sou um homem de princípios, não gostou, eu tenho outros. Posso, Lênin? Posso? Claro. Posso? Eu acho que esse é o grande problema que nós estamos vivendo. A banalização dos conceitos centenários do direito. Isso. Aqueles conceitos que vêm, alguns inclusive milenares, e que estão colocados na Constituição e nas leis, porque eles têm uma densidade histórica. E aí vem um intérprete e diz, eu acho isso, eu acho aquilo. Nós estamos vivendo no mundo dos tribunais um direito líquido, isso não é bom. Quer ver? Aí vem toda essa questão do panconstitucionalismo, né? Tu leva tudo, transforma no princípio. A proporcionalidade, Newton, virou uma picaretagem. Ponderação, eu não quero falar aqui, eu não quero criar uma treta sobre ponderação. Agora, eu já demonstrei várias vezes, e até mandei, esses dias eu falava com o Jobim, mandei para ele, pelo WhatsApp para ele, um texto que eu fiz, mostrando que uma decisão do Supremo, uma decisão da Suprema Corte, disse, isto aqui, ponderadamente, aplicando a ponderação, o resultado é X. Eu peguei a fórmula de peso do Alex e demonstrei o contrário. Isso não causa nenhum problema na comunidade jurídica. Nenhum problema. Isso, o que me deixa muito irritado é que todo mundo fala que nós temos que sofisticar, temos que fazer argumentações, etc. Quando você mostra, olha, já que você faz X, quem sabe vamos testar. E não testamos. E isto não causa nenhum problema. Qual é a questão? Há uma diferença entre ativismo e judicialização. O ativismo é behaviorista, judicialização contingencial. Mas como é que a gente testa isso? Há sempre três... E tem uma decisão do Supremo que aplicou isso. Com licença, Lênin, só registrar a presença, que nos alegra muito, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso. Agradecer por sua também sempre atenção com a advocacia do Brasil. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença, ministro Barroso. Bom, não, agora eu não vou criticar ele agora aqui, porque pela frente é falta de educação. Então, antes eu estava criticando, ele não estava aí, pelas costas é mais fácil. Muito bem, mas vamos lá. Existe uma decisão do Supremo que aplica isso que eu vou contar agora. Ela tem 3 âmbitos. Toda decisão, principalmente quando falar de políticas públicas ou tangenciando isso, tem 3 perguntas a serem feitas. A primeira é uma pergunta sobre legalidade. Ela é de teoria constitucional. O que é a pergunta? Há um direito subjetivamente exigível? De algum modo? Tem um direito que está em jogo? Se não tem, afasta. Vai para a segunda pergunta. É uma pergunta que trata de uma questão de teoria do Estado, uma questão republicana. Nas mesmas, é uma questão de universalização. Toda decisão do judiciário tem que ter a seguinte resposta. Para o judiciário conceder, ele tem que fazer a seguinte pergunta. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, fáticas, etc., qualquer pessoa tem direito? Se você disser não, aí você já tem um problema, porque ela não é universalizável. A terceira é a questão de teoria da justiça, é uma questão de igualdade, Newton. Isto é, eu posso transferir recursos dos outros para fazer a felicidade daqueles? Por exemplo, eu sou de uma religião e quero tirar siesta todas as sextas-feiras, e aí eu entro com ação para desviarem o trânsito, para que eu não faça um barulho, por exemplo. Quer dizer, isso são coisas que geram transferências indevidas de recursos e fere a isonomia. Para eu fazer a felicidade de um grupo, eu tiro dos outros
Só que isso é um problema seríssimo e que nós podemos testar isso. Então, vamos pegar o caso homeschooling. O caso homeschooling é um típico que aplica essas... Aliás, no voto do ministro Gilmar, tem essas 3 perguntas respondidas. O homeschooling. A primeira pergunta, é exigível o homeschooling? Já não era na primeira, porque não há um direito fundamental de você não levar seus filhos para o colégio. Aliás, ao contrário, há um dever fundamental. Mas vamos lá, vamos para a segunda questão. Qualquer pessoa pode ganhar uma decisão concedendo homeschooling? Qualquer pessoa da República... Milhares de pessoas podem fazer isso? Qual é a consequência social disso? Parece-me que não. E a terceira é exatamente por que para fazer, no final, a fixação, se vale ou não aquilo que ele fez em casa, eu vou transferir dinheiro dos outros para fazer a felicidade daquelas pessoas. Está no voto do ministro Gilmar nesse famoso recurso extraordinário. Pelo contrário, a pandemia, a decisão do Supremo sobre a pandemia, ela é um direito subjetivamente exigível, ela, nas mesmas condições de temperatura e pressão, é possível, como a decisão da instalação de CPI, que o ministro Barroso deu, é correta nesse sentido, porque toda vez que acontecer isso, você pode fazer isto e, portanto, está cumprido a questão da teoria do Estado. E por o outro caso, que aí é o contrário, no Rio Grande do Sul, e eu estou falando apenas de casos concretos, no Rio Grande do Sul, alguém fazia medicina e decidiu que, por objeção de consciência, ele não podia dissecar sapos. Eu não quero entrar aqui no direito dos animais, sobre se você deve dissecar sapos ou animais ou não, cursando medicina, isto é outra área, eu apenas estou falando num caso concreto. O que ele faz? Ele entra com mandado de segurança. Com base em quê? No princípio da dignidade e um monte de coisas, e o juiz concede. Concede para ele porque ele obriga a universidade a fazer um currículo para ele, porque ele quer ser feliz. Ele não quer dissecar animais, mas quer fazer medicina. Eu estudei aquilo e disse assim, em primeiro lugar, não há um direito exigível, não há um direito fundamental a cursar medicina. Vocês já se deram conta disso? Que você não tem direito fundamental a cursar direito à medicina? Você tem um direito, mas não é um direito exigível judicialmente, nesse sentido que se tem em políticas públicas. Então, e a segunda, qualquer pessoa que faz isso tem... O judiciário pode dar, é universalizável. Imagina se todas as pessoas... O meu pai foi preso na ditadura, eu era menino, vi aquilo, e eu estou traumatizado com direito penal. Quer dizer, eu vou na faculdade e disse, não, direito penal não posso fazer porque eu estou traumatizado. Então, faz um currículo só para mim. E os outros vão. Então, a felicidade minha vai ser às custas dos outros. Claro que eu estou aqui fazendo isso como menino, falando sobre sexo, realeza, poder e religião. É muito rápido. Mas eu quero dizer que a terceira pergunta, também nesse caso, eu não posso fazer a transferência de recursos. E assim por diante. As decisões que às vezes são estruturantes, etc., elas não passam pelo filtro anterior. Era isso que eu queria falar para o Adhemar. Tem um filtro anterior, tem coisas que você não pode. Eu sei que o judiciário não bota um outdoor dizendo peça uma DIN e eu te dou um mandado de segurança de brinde. Eu não vi ainda esse outdoor. Claro que não. Mas, por outro lado, às vezes, ao não decidir, ele decide. O parlamento faz isso também. Quando o parlamento não quer decidir algo, ele está decidindo não decidir. E isso também faz parte porque são poderes da República, legislativo, executivo e judiciário. E aí eu vou dizer uma coisa assim, que me preocupa muito, com todo o respeito. No mundo todo, assim, democrático, o judiciário cuida do passado, o legislativo cuida do futuro. Aí vem um problema seríssimo dos precedentes no Brasil, que nós perdemos o caso concreto, e aí decidimos uma regra geral, fazemos uma tese, um precedente para o futuro. Uma regra geral. Nem o parlamento faria tão bem. Claro, o parlamento tem que discutir, leva meses. O judiciário precisa só uma maioria. É mais fácil fazer, eu reconheço, é mais fácil. E, aliás, é melhor, eu faço a decisão e ela tem que ser cumprida, porque quem legisla aplica.
E já não tem o problema dos poderes, de que alguém legisla, alguém executa, alguém aplica. Não, faz tudo num só, que é o caso que nós estamos fazendo. Esse é o problema. Acho, com devido respeito, de novo, o Judiciário comprou a tese errada sobre precedentes. Sabe por que as pessoas não cumprem precedentes? Talvez porque nós tenhamos um problema nos próprios precedentes. Criou-se a tese, uma lenda urbana, de que o direito é indeterminado. Aí sabe qual é o problema? O próprio precedente também é considerado indeterminado. E o juiz pega aquilo e diz, bom, se o direito é indeterminado, isso aqui é um texto. Texto é direito, é indeterminado, eu não cumpro. Claro, por isso que também não se cumprem os precedentes. Claro que isto é uma coisa que daria uma outra palestra e não exatamente no âmbito dessa. Então, eu quero dizer que isto é uma parte que lida com direito fofo. O que é direito fofo? É aquele que ninguém é contra. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, um município do interior, as criancinhas estavam sem ônibus para ir para a escola. Quer uma coisa mais fofa que comprar um ônibus? O Ministério Público ou a Defensoria, não sei, eles estavam brigando entre os dois, quem entraria antes com a ação. Aí parece que o Ministério Público, na corrida, ganhou, entrou com a ação e o juiz deu-lhe a liminar, compraram um ônibus novinho. A RBS, a televisão, foi lá, a Rede Globo, e disse assim, que decisão, magistrado. E o magistrado disse, não, realmente estou preocupado com as políticas públicas. E eu fiquei pensando, mas esse homem faz políticas públicas? Aí perguntasse, professor Lênio, o que o senhor acha? Disse, sim, péssima decisão. Por várias razões. Uma delas, alguém pensou que talvez construindo uma escola lá perto sairia mais barato, não precisa 2 motoristas, não preciso trocar, etc., seguro do ônibus, etc., etc., etc. Alguém pensou nisso? Isso não é tarefa do prefeito? Não é tarefa dos vereadores fazerem isso? Por favor. Então, eu estou dando um exemplo do que é o direito fofo. Direito fofo, ninguém é contra. Alguém é contra? Eu combato a corrupção. Ótimo, maravilha. Eu não encontrei o cara que diz que não. O outro cara diz, você é contra a compra do ônibus? Não. Porém, eu não quero que você pegue o ônibus e compre assim com uma liminar. Quando, com isso, você... E aí, a ação estruturante, ela viria depois. Só que ela chega tarde, porque antes não deveria ter sido concedida, por exemplo, a compra desse ônibus. Nesse sentido, eu queria dizer, e eu aproveito esse espaço aqui, agradeço o convite também, porque há muitos anos eu escrevo sobre isso. O ministro Gilmar já colocou num voto. Já fiz palestra para o Tribunal de Contas e mostrei para eles quantos bilhões o Tribunal de Contas, ao fiscalizar, faria economizar os cofres públicos do dinheiro mal gasto com coisas de ativismo, quando deveria se fazer o teste para saber, é possível fazer essa decisão? Chegar-se-ia antes, se você fizesse um teste com as 3 perguntas fundamentais. Pelo menos no nosso laboratório isto funcionou, é possível fazer, eu coloco à disposição, escrevi isso já N vezes, está no voto do ministro Gilmar, e eu agradeço porque eu pude colocar isso aqui hoje, na presença da nata da advocacia brasileira, na presença da nata dos tribunais superiores, que tanto discutem as questões, e está no texto de hoje, deferência ao legislador e ativismo. Eu estou falando aqui da deferência não só ao legislador, estou falando aqui da deferência ao Poder Executivo, que é eleito para isso, para fazer políticas públicas. Judicialização é possível, é contingencial, ela é saudável para a democracia, desde que você tenha critérios. E os critérios estão aqui. Podem escrever, isto funciona. Façam sempre as 3 perguntas fundamentais. Funciona. Ah, mas tem uma margem de erro maior, de 20%. Dou de barato que não seja 3%, Jobim, que seja 20%. Mesmo assim, nós teríamos um acerto maior de 80%. Encerrando, então, como diz o menino lá, né, que como foi bom, né, disse a rainha, eu quero falar da solidariedade aos meus conterrâneos
do Rio Grande do Sul, continuem solidários. O ministro Barroso foi lá, viu, e continuem solidários. Eu, para vir para cá, eu peguei um ônibus, andei 6 horas. Fui a Florianópolis, peguei outro, aí peguei um avião para Guarulhos, de Guarulhos para vir para cá. Por isso que eu falei 6 minutos a mais dos 10 que me foram permitidos. Porque, afinal, não é fácil viajar 6 horas de ônibus, pessoal. Faz tempo que eu não viajava de ônibus. Você não... Aí eu vi como as pessoas sofrem também nesse sentido. E tem 2 modos, então, de aplicar o direito, que eu, em homenagem a todos que gostam de literatura, filmes e séries, meu presidente tem uma famosa... Esse ônibus não chegou ainda? Não, chegou. O ministro Toffoli gosta muito de cinema também. Tem um modo de aplicar o direito, que é a questão do Michael Sandel, que fala do gordinho. Se vem um trem, você puxa uma corda, salva 5 e mata 1. É uma tese de uma espécie de moralização do assassinato. Isso é um dilema moral que o direito não tem nada a ver, é só bom para plateias e os alunos gostam muito quando os professores contam isso, mas isso não é jurídico. E tem o House of Cards. O House of Cards, o presidente dos Estados Unidos está por morrer, está precisando de um transplante de fígado e leva um tiro, piorou, ele está na fila de transplantes, levam ele para o hospital da fila de transplantes, precisa de um fígado porque levou um tiro. Todos, aquela entourage, imagina, se o ministro supremo tem um entourage, imagina, enfim, um prefeito qualquer, aí imagina o presidente dos Estados Unidos, tinha 150 em roda dele dizendo, ele precisa de um fígado. O médico olhou e disse assim, ele é o segundo, é o John Smith, que é o primeiro que vai ganhar o fígado. Mas ele é o presidente dos Estados Unidos, imagina, o cara disse assim, it's the law. Por quê? Porque tem um princípio acima da lei que diz, uma vida é igual a uma vida. E por isso, ele não deu. Claro que, vou dar o spoiler, eles mataram o John Smith. Obrigado. Muito obrigado, professor e amigo Lênio Streck, por suas palavras, sempre muito bom lhe ouvir e aprender consigo, e me aporto em suas palavras quanto à permanente solidariedade que temos tido e devemos ter ao povo gaúcho. Recebo a solidariedade mais uma vez da Advocacia do Brasil. Passo a palavra ao nosso último palestrante deste painel, o ministro Dias Toffoli, como forma de retribuir a sua sempre oitiva garantia da palavra da defesa. Vossa Excelência fala pelo tempo que achar conveniente. Fique à vontade. Obrigado, presidente, companheiros de mesa. O tempo é tão pouco. Me permitam saudar a todos na pessoa do meu presidente, Luiz Roberto Barroso, do meu eterno presidente, Nelson Jobim, dos queridos João Noronha, Mauro Campo, que eu vejo aqui, do Batonier Marcos Vinícius, e do nosso Estado brasileiro aqui em Lisboa, que é um amigo de mais de 30 anos de idade, Raimundo Carreiro. Uma alegria. Um homem de Estado, um homem generoso, humilde, simples, lá do Maranhão. Mas, Lênio, você, sempre provocante, essa última fala sua a respeito desses temas tão complexos, tão difíceis, e que fazem com que nós pensemos muito no que é a função do Poder Judiciário. Mas eu diria o seguinte, se não fosse o Poder Judiciário, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, nós não estaríamos aqui hoje. Não tenha dúvida, claro. Eu sou suspeito para falar sobre isso.
Então, entre erros e acertos, entre compreensões e incompreensões, foi o sistema jurídico que manteve a democracia no Brasil. E talvez, eu sempre tive essas dúvidas, Lênio, que a doutrina tem, que o Jobim tinha quando foi presidente supremo, que ele falava o seguinte: a não decisão do parlamento é uma decisão. E a gente ficava pensando nessas coisas, aí chega uma hora a gente tem que tomar a decisão. Chega uma hora que a gente tem que tomar a decisão, porque a política é mais frágil do que a gente imagina. E a democracia também é uma planta que tem que ser regada, eu sempre falei isso. Ela é fruto da cultura, ela não é fruto da natureza. Aquilo que é fruto da natureza ninguém tira, ninguém desmorona. A gente não tem domínio. Estamos assistindo isso, inclusive a tragédia no Rio Grande do Sul, seja por obra humana também, seja por obra da natureza. A natureza, a força da natureza é maior do que todos nós. E nós só temos uma maneira de vencer a força da natureza, é a força da cultura, da civilidade, do racionalismo, da educação. Não é a força bruta. E a gente luta contra a natureza. É óbvio que eu preparei aqui um roteiro, a gente tem 1000 opções, né, Ademar? Porque se dá um branco, a gente tem algo por escrito. Se não dá um branco, a gente tem um roteiro. Mas eu já comentei, aproveitei, porque as falas foram muito interessantes. Ao longo das falas, eu já fui comentando algumas coisas. Mas dentro do tema do que foi proposto, e como o Lênio falou 16, eu acho que eu tenho direito de falar 20. Não entendi por que os 4. Porque, para responder aos seus argumentos e aos dos colegas, tem que ter um tempinho a mais. Mas é o seguinte, vamos ser muito claros e pragmáticos. Como dizia Luiz Werneck Viana, aliás, crítico da Lava Jato desde o seu nascedouro. Escreveu em 2014 e 2015 que era o novo tenentismo travestido de Ministério Público e Judiciário. Estão nos artigos dele, ele falecido já, saudoso, aquele que escreveu o livro Corpo e Alma da Magistratura Brasileira, uma pesquisa formulada ainda quando era presidente da AMB, salvo engano de memória, o ministro Galotti, que ainda não era ministro, não o do Supremo, o do STJ, e o ministro Salomão foi coordenador dessa pesquisa. Ele que hoje, Sidney, é o coordenador de pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, e agradeço ao IDP, Francisco está aí, eu havia visto ele ali, e todos os organizadores, o convite para estar aqui na pessoa do Francisco, e saudando também o nosso querido ministro Gilmar Mendes. Pois bem, o Werneck Viana disse, nessa obra, o judiciário era um antes da Constituição de 88. Após a Constituição de 88, o judiciário virou outro. E por que o judiciário virou outro? Porque essa foi a aposta. E aí, uma vez promulgada uma Constituição, uma vez sancionada uma lei, me desculpem, não existe mais o Constituinte. Não existe mais o legislador. O que existe é a Constituição e que é a lei. E quem é o guarda da Constituição é o Supremo. E quem interpreta a lei para efeito real e concreto é o Judiciário. Então, essa questão de ativismo, nós temos que ter uma leitura do ponto de vista do que foi a opção, e veja aqui o senador Romero Jucá, salvo engano, foi o constituinte também. Tem tantos amigos aqui, não vou ficar assim citando, desculpem, porque senão... Mas são tantas pessoas que participaram desse processo histórico da construção da redemocratização brasileira,
tão importante para que nós estivéssemos aqui. E todo esse processo histórico que leva a uma opção da Constituição. Tive a oportunidade de conversar muito com o José Paulo Sepúlveda Pertence, conversar com o Nelson Jobim, conversar com o presidente Sarney. Infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Ulisses Guimarães, mas intérpretes dele que conviveram com ele. A Constituição de 88, ela foi uma resposta ao La Salle. Nós temos que ter a consciência disso. A Constituição, depois de um período autoritário, ela não pode ser uma folha de papel. Ela tem que ter efetividade. E, para ter efetividade, ela tem que ter quem garanta essa efetividade. E aí a aposta no Poder Judiciário. Só que o Poder Judiciário não age de ofício. Aí se cria um Ministério Público que não tem igual no mundo. O Ministério Público, seja em Portugal, seja em França, seja em Espanha, ele trata de questões penais. Ele não trata de defesa do patrimônio cultural, artístico, etc., etc., etc. Ele é o dominus litis. Eu não posso falar isso na frente do Barroso. Ele é o detentor do monopólio da ação penal, que é essa a função do Ministério Público. No Brasil, não. No Brasil, o Ministério Público virou aquele ator para provocar o Judiciário para dar efetividade à Constituição. E isso foi uma opção do poder político permanente. Porque quando nós falamos numa constituinte, nós falamos num poder constituinte permanente, histórico. E aí, seja o Judiciário, seja o Ministério Público, eles estão cumprindo seus papéis, acertando ou errando. Mas não podemos negar que isso foi uma opção da sociedade brasileira num momento de transição entre um governo militar tecnocrata para um momento político, institucional, democrático, mas com um fiscal da lei e com um efetivador da lei. E aí, como ele é o presidente supremo, eu tenho que elogiar, mas nunca esqueço, porque eu sempre fui um fã do ponto de vista da teoria privada da existência, da validade e da eficácia, que vem lá de Pontes de Miranda, que eu aprendi com o meu professor de Direito Privado, Antônio Junqueira de Azevedo, e que, de uma maneira muito inteligente, o então professor de Direito Constitucional da UERJ defendeu uma tese que era a validade, a existência, a validade, a eficácia e a efetividade. Eu li esse livro quando eu era estudante ainda, Lênio, lá na época que eu ia naqueles congressos de direito alternativo, em Florianópolis, que quase todo mundo excomunga hoje. Mas eu assumo que eu fui. Eu assisti palestra, eu era estudante de direito, assisti palestra do meu presidente, embora eu seja mais novo que ele, né? Mais velho que ele, desculpe. Mas é essa a realidade, a efetividade. A Constituição deu esse papel para o Supremo Tribunal Federal e, na contemporaneidade, o professor Barroso, não o presidente do Supremo, mas o professor Barroso, foi quem traduziu isso de uma maneira muito efetiva. Então, nós temos aquilo que o Werneck Viana diz, o judiciário antes e depois da Constituição de 88. O judiciário antes da Constituição de 88 era um judiciário que cuidava de briga de família, brigava da intersubjetividade. A Constituição de 88 trouxe ao judiciário um outro papel. Aqui todo mundo é do meio jurídico, não preciso dizer,
foi uma aposta no Poder Judiciário. Ou seja, a partir da Constituição da Constituição de 88, o Judiciário deixou de ser um poder para julgar disputas intersubjetivas e ele virou um ator, para usar a frase de La Salle, um fator real de poder. A Constituição de 1988 deu ao Poder Judiciário um fator real de poder. Sem orçamento e sem armas. Sem a espada e sem a bolsa. E esse Poder Judiciário é chamado cotidianamente a dar a última palavra. O que criou na cultura jurídica, nesses últimos 35 anos, a partir da Constituição de 88, a cultura do trânsito em julgado. Um contrato privado só é válido se tiver um trânsito em julgado, senão não é válido. E olha que o número de ações rescisórias está aumentando absurdamente, fora as reclamações. As reclamações estão para ultrapassar os habeas corpus no Supremo, em número de ações que entram no Supremo. Mas esse fenômeno não é um fenômeno só do Brasil. Vamos pegar 2 exemplos. No Reino Unido, não existia Corte Constitucional. Era uma Câmara, dentro da Câmara dos Lordes, que julgava as questões constitucionais. Numa emenda, numa reforma, que lá não se chama emenda, mas num enunciado de 2004, 2005, em razão da União Europeia, eles tinham que ter e criar uma corte, que foi prevista em 2009, criada em 2010 e instalada em 2011. E se criou, então, essa Corte Constitucional no Reino Unido. Em França, vejam em França, Jobim, o Debré, filho do Debré, que foi o primeiro-ministro do De Gaulle, na reconstrução de França depois da Segunda Guerra. Era o presidente da Assembleia Nacional. Historicamente, um dos cargos mais importantes em França. O que faz Debré? Renuncia, depois de aprovar uma emenda que traz o controle repressivo de constitucionalidade para a Constituição francesa. Porque, até então, o controle de constitucionalidade era prévio. O presidente da República de França poderia provocar a Corte Constitucional para opinar se aquela lei que ele iria sancionar seria constitucional ou não. Aliás, eu já cheguei a provocar esse debate para a matéria tributária administrativa, apanhei muito, né? Porque isso dá pouco mercado para advogado. Desculpa, Beto. Se resolve antes, os advogados perdem muito mercado. Não deu nem 2 minutos, você me roubou o tempo. Não falei nem 2 minutos, precisamos finalizar o painel. Conspiração. Mas vejam, em França, o Debré renuncia a ser presidente da Assembleia Nacional e vai ser presidente da Constitucional por 8 anos. Quem o substitui? Alain Juppé. Quem era Alain Juppé? Ministro das Relações Exteriores de França, presidente do Conselho de Estado e presidente do Clima da ONU. Tinha acabado de fazer a Convenção Mundial em 2014 para o clima. Ele renuncia para virar o quê?
presidente da Corte Constitucional Francesa. Ou seja, não há como negar, há um deslocamento de poder em razão da globalização. E aqui não vamos fechar os olhos para a realidade. O que ocorre? É mais fácil tratar no judiciário, que são menos pessoas, do que tratar com 513 no Parlamento e com 81 no Senado, ministro Jobim. Porque aquilo que é enunciado pelo Legislativo não é aquilo que vai ser concretizado. O que vai ser concretizado são os precedentes, seja da interpretação legal por parte de Tribunal Superior do Trabalho, seja da interpretação infralegal por parte do Superior Tribunal de Justiça, Ademar. Professor Pedro, me desculpe de falar muito do Brasil, mas aqui o grande público é todo brasileiro. Seja do ponto de vista constitucional, por parte do Supremo Tribunal Federal. E essa é a cultura do trânsito em julgado. Nós criamos uma cultura de trânsito em julgado. E aí, se tudo vai parar no judiciário, Noronha, é uma falência das instituições da sociedade. Eu sempre reitero isso. Que não resolve os seus problemas. Que não decidem os seus dramas. Só que a nossa Constituição é uma Constituição afirmativa e que ela deu instrumentos não só ao Ministério Público, mas à sociedade como um todo e aos partidos políticos para provocar o Judiciário. Eu vou procurar aqui resumir, me pedindo, presidente, se eu tenho mais 5 minutos, pelo menos. E aí o mercado, para o mercado, a segurança jurídica e a previsibilidade não estão nas leis emanadas pelo legislador. Para o mercado, para os trabalhadores, para toda a sociedade, a segurança jurídica não está nas regulações das agências reguladoras. Ela está, a segurança jurídica, Carlos Vinícius, naquilo que é uma decisão da Justiça. Se não tiver uma decisão da Justiça, não há segurança jurídica. E isso é um equívoco da nossa sociedade. E aqui eu não posso deixar de dar alguns exemplos. Como acusar de ativismo o judiciário brasileiro? E aqui um exemplo que fala por tudo e por todos, na Covid-19. Quando havia um vacilo do Estado Executivo, quando havia um vacilo do Estado Legislativo, e sob a pena do ministro Ricardo Lewandowski, se determina a compra de vacinas. A judicialização. Fica à vontade para falar. Não é ativismo. Isso não é ativismo, isso é judicialização. Mas se acusam de ativismo. Aí que está o problema, é a mistura de conceitos. De novo a questão dos conceitos, é exato. Aí acusam de ativismo aquilo que foi fazer cumprir. Perfeito, é isso. O que deveria cumprir. Que foi determinar, ministro Gilmar, muito obrigado, que foi determinar a compra de vacinas, a importação de vacinas. E aqui eu sempre falo de Ana Artes e Celso Laffer. A defesa da verdade factual. A defesa da verdade factual, ela tem 3 instituições, segundo Ana Artes e Celso Laffer, no livro Entre o Passado e o Futuro. Quais são? A ciência, e a ciência fez a vacina, e a ciência e a academia nos demonstrou que a solução era ficar isolados por um tempo, até que viesse a vacina, até que viesse a imunização,
papel da ciência trazendo uma verdade factual contra aqueles que não acreditavam nessa verdade. A imprensa séria divulgando para a sociedade, essa realidade. E a magistratura fazendo com que a verdade factual fosse efetivada. Isso está nesse livro de 50 anos atrás, de Hannah Arendt, com prefácio de Celso Laff. Quem defende a verdade factual, no mundo atual, eles estão falando em 1972, é a magistratura, a ciência e a imprensa séria. E aqui, presidente de mesa e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a maior instituição de advogados do mundo, quando eu falo da magistratura, podem ler que é o sistema de justiça. Porque quando eu fui presidente do Supremo do CNJ, eu sempre falava do sistema de justiça. O sistema de justiça não é só a magistratura, que a magistratura não age de ofício. A magistratura é os juízes, seus tribunais, a advocacia privada e pública, o Ministério Público e a Defensoria. Esse é o sistema de justiça. Se não fossem as provocações que nos chegaram, como lembrou o professor Lênio, não teríamos esse debate colocado no Supremo. E, aliás, o professor Lênio, como parecerista de várias... Por favor, deixa eu ganhar um tempo aqui e tomar uma água. Agora, eu não posso também terminar dizendo que eu sou um defensor da política. A política, ela foi vilipendiada nos últimos 10, 15 anos. E isso fez com que acabasse com que o judiciário ocupasse um espaço de protagonismo que ele não pode exercer permanentemente. E por quê? Porque, vejam, na política, a partir da transição democrática conduzida pelo presidente Sarney e por todo o movimento das diretas já, nós resolvemos os seguintes problemas. O problema da democracia, o problema da inflação. Ninguém aqui pensa em dólar ou em euro, a gente pensa em real. Quantos outros países, não vou citar aqui nomes, colegas nossos, vizinhos nossos, pensam em dólar? A gente pensa em real. Aliás, um registro que estamos comemorando, o ministro Gilmar participou desse projeto, os 30 anos do Plano Real, agora, nesse momento. Jobim também, salvo engano. Nós resolvemos o problema da dívida externa. Quando eu era estudante de Direito, eu achei que a gente ia ficar devendo o resto da vida, né? Que a imprensa falava isso, você vai morrer devedor. Né? Nós resolvemos o problema da disciplina fiscal, com a responsabilidade fiscal. Tudo bem que tem aqueles ajustes que vão acontecendo. E tantos outros dramas. Quem resolveu isso não foi o judiciário. Quem resolveu isso foi a política. Nós temos que resgatar o espaço da política, presidente Beto Simonetti, a OAB está muito atenta a isso, porque é na política que nós temos que acabar com os extremismos, superar os extremismos e trazer a ideia de consensos. Por isso eu vou encerrar, e aqui eu vou encerrar lendo o texto. Não tenho dúvidas de que será objeto de estudos a atitude vigilante e firme do Supremo Tribunal Federal na defesa das instituições democráticas na era das notícias fraudulentas, da desinformação em massa, dos engenheiros do caos, na definição do italiano Giuliano da Empoli, ou
na definição do Bang Byung-Chul Han, o coreano, que ele escreve shitstorm, mas eu prefiro traduzir por tempestades de indignação para não ser literal. Ainda que tenha tido sua legitimidade atacada de forma sistemática, o Supremo Tribunal Federal, presidente Barroso, não se curvou às tempestades de indignação. E a OAB foi solidária em todos os momentos. Nem se curvou às notícias fraudulentas que alimentavam esses movimentos. Não transigiu em seu dever constitucional de fazer valer sua autoridade conferida pela Constituição. E esta é a razão de ser do Poder Judiciário. É nossa obrigação, não é ativismo. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Toffoli. Sei que nós avançamos um pouco no tempo que foi nos designado, mas antes de encerrar, preciso fazer um registro quanto aos momentos aqui trazidos, que nós atravessamos, todos nós brasileiros atravessamos ultimamente. Agradecer suas palavras, no que toca à Ordem dos Advogados do Brasil, e temos a tranquilidade e a consciência que nós estivemos do lado certo da história, defendendo a democracia, defendendo as instituições, sobretudo a cidadania do Brasil. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes pela oportunidade do convite, ao querido amigo Francisco Mendes, do IDP, ao querido amigo Sidney Gonzalez e a todos os senhores e a todas as senhoras. Obrigado, Nilton, obrigado, Lênio, obrigado, ministro Toffoli, Adhemar, Pedro. Desejo a todos uma boa tarde. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui.